Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, saudações a vocês, porque eu não sei qual horário que vocês vão assistir o vídeo, mas meu nome é Samuel Santos Oliveira, eu sou discente do curso de licenciatura em Física EAD e hoje eu vou apresentar o tema de cinemática como parte da disciplina prática como componente curricular 1. Ela é orientada pelo professor Roberto Claudino Ferreira e minha proposta de ensino ela vai ser sobre o tema de não o tema, mas o assunto de cinemática, conhecido como MU. E já brincando com a questão do MU, eu trouxe essa imagem aqui da vaquinha dizendo MU, que é a abreviação de movimento uniforme. Como objetivo para a aula, eu trouxe um objetivo geral e alguns outros específicos. O objetivo geral mesmo é compreender os conceitos fundamentais do movimento retilíneo uniforme, e aprender a aplicá-los na resolução de problemas de cinemática. E mais especificamente, eu tenho alguns outros objetivos, que é definir e caracterizar o movimento uniforme, aplicar as equações do movimento uniforme em problemas práticos, relacionar o movimento uniforme com situações do cotidiano e utilizar recursos tecnológicos para poder simular e analisar o movimento uniforme em um outro momento. Então, nessa aula a gente vai primeiro introduzir a questão do movimento uniforme, depois a gente vai abordar um pouco sobre a velocidade constante, sobre a função horária de um movimento uniforme e abordar rapidamente sobre as equações básicas do movimento uniforme. A metodologia que pretendemos utilizar, eu coloquei 3 no plano de ensino. Primeiro, a aula expositiva, com a apresentação dos conceitos teóricos e com a ajuda dos slides, né, para poder apresentar isso para os alunos. Estudo de caso, e aí esse estudo de caso vai envolver algumas discussões de exemplos práticos, situações do cotidiano dos alunos, para mostrar para eles que o movimento uniforme ele é algo que não é só teoria, algo só que está nos livros ou só uma fórmula, mas que no dia a dia a gente consegue aplicar isso e entender melhor a nossa realidade com base nisso. E, por fim, a resolução de problemas, né? Eu posso trazer alguns exercícios e problemas práticos para poder fixar os conceitos que serão aprendidos através dessa aula. Aí, como evidência de aprendizagem, eu pretendo trazer uma lista de exercícios para os alunos poderem praticarem os conceitos que eles vão aprender em casa. São apenas 3 exercícios que eu vou mostrar rapidamente no final da apresentação, mas que é apenas uma alusão ao que eu posso trabalhar com eles em sala de aula e depois passar para eles fazerem as atividades em casa. Bom, então o movimento retilíneo uniforme ele é um dos conceitos mais fundamentais dentro do tema da cinemática. Então ele vai descrever o movimento de um objeto que se desloca ao longo de uma reta, né? E ele mantém também uma velocidade constante. Então ele não tem uma variação na rapidez durante esse trajeto e nem na direção ao longo do tempo. Então ele tem uma direção só e a sua velocidade é constante durante essa trajetória. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as características do movimento uniforme. Que características são essas? Aí eu trouxe 2 características principais. A primeira é a trajetória retilínea e a segunda, a velocidade constante. Ao lado aqui, a gente pode observar a questão da trajetória dos objetos. Tenho aviões e o primeiro avião em trajetória retilínea, ele descreve uma trajetória em reta. Já os aviões ao lado, eles têm uma trajetória mais curva. Então a gente não conseguiria aplicar o movimento uniforme nessa trajetória desses aviões aqui ao lado. Já a velocidade constante é quando o objeto ele permanece com velocidade igual durante todo o movimento, durante todo o trajeto. Então eu trouxe também aqui ao lado esse carrinho aqui, ó, a gente percebe que ele está em uma trajetória retilínea, ele não está se deslocando para outra direção, é a mesma direção.
e a sua velocidade, olha, é constante conforme o tempo passa. Então, é sempre 6 metros a cada segundo. 6 metros a cada segundo, ó. Passou do 0, 1, 2, 6 metros. 3, 6 metros. Então, é outra característica importante para a gente poder aplicar o movimento retilíneo uniforme. E agora, nos próximos slides, a gente vai apresentar as equações básicas do movimento retilíneo uniforme. Aí temos essas duas equações e vou descrever nos próximos slides. Aí eu trouxe aqui a equação horária do movimento. Eu trouxe esse sorvetezinho aqui porque já é um consenso aí da física, né, que a fórmula se parece muito com o nome sorvete, né, S0 mais VT, e quando a gente for responder algumas questões, a gente lembra da fórmula, que é S é igual a S0 mais VT, sorvete. Bom, o S ela é a posição do objeto em um instante, no T. O S0 é a posição inicial do objeto, o V é a velocidade constante do objeto e T é o tempo. Aqui eu trouxe a equação de velocidade. E aqui a velocidade é igual a variação da posição do objeto e a variação do tempo. Então, essa equação aqui ela pode ser usada para poder determinar a velocidade do objeto quando a gente sabe a distância percorrida por ele e o tempo necessário para poder percorrer. Então, a gente pode utilizar essas informações para poder determinar essa velocidade, sabendo as variações entre o tempo e a distância do objeto. Bom, aí eu pretendo trazer alguns exercícios resolvidos para os alunos poderem ter uma noção de como resolver. Aqui já está resolvido, mas eu pretenderia resolver isso aí de forma manual mesmo, mas aqui já está para poder facilitar. Então, eu trouxe esse problema aqui de um carro que percorre uma estrada reta a uma velocidade constante de 60 km por hora. Aí ele sai de um ponto A, que está a 20 km do ponto B, e se dirige até a linha reta até esse ponto B. E aí, a gente precisa determinar a função horária do movimento do carro e depois, em quanto tempo que esse carro vai chegar no ponto B. Então, para determinar a função horária desse objeto, que é o carro, a gente tem aqui o S0 é 0 km, que foi aonde ele partiu, né? Então vai ser 0. O V, que é a velocidade, é 60 km por hora, que é a velocidade constante que o carro está tendo, e T é o tempo em horas. Então a gente tem essas informações, a gente troca a fórmula da função horária e dá aqui, ó, ST é igual a 0, que foi a posição inicial dele, mais 60, que foi a velocidade dele, vezes t, né? Então, 60t. Essa aqui é a função horária desse objeto. Bom, agora a gente precisa calcular em quanto tempo ele vai chegar ao ponto B. Então, galerinha, continuando a resolução do exercício anterior, a gente ainda vai utilizar a função horária que a gente descobriu, que é ST é igual a 60t. E aí a gente substitui o ST pelos 20 km que ele deu, né? Então, substituindo, fica, no lugar do ST a gente coloca o 20, é igual a 60t. Então, a gente precisa continuar para isolar esse t aqui, né? Então, isolando o t, a gente tem que deixar o t de um lado, jogar o 60 está multiplicando o t, vai passar dividindo para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar t é igual a 20 dividido para 60. 20 dividido para 60 vai dar 1/3, né? E 1/3 de horas. Então, convertendo as horas para minuto, né? A gente tem aqui 1/3 vezes 60 é igual a 20 minutos. Então, o carro ele vai levar 20 minutos para chegar ao ponto B. Então, gente, é muito importante a gente compreender o movimento uniforme e a cinemática em geral, né? Porque a gente vai poder entender movimentos mais complexos. E o movimento uniforme serve como base
para o entendimento de como a velocidade e a trajetória elas vão influenciar o movimento dos objetos. E geralmente o movimento uniforme ele é muito utilizado em problemas da física básica para calcular as distâncias, tempos, velocidades e então é uma parte fundamental para a física clássica e muito aplicado no nosso dia a dia, né? Para a gente calcular distâncias, movimento de carro, de ônibus, de outros objetos que estão em movimento. E então a gente consegue nos basear com base no movimento uniforme. E eu vou deixar uma lista de exercícios, né, para os alunos poderem resolver em casa. São 3 exercícios e exercícios parecidos com o que está resolvido, né, com o exercício resolvido, mas para realmente fixar um pouco sobre o movimento uniforme. E aqui eu deixo a bibliografia, as referências que eu utilizei para elaborar essa aula. Então, é importante também estar estudando um pouco a mais para poder aprofundar mais na temática. Então é isso, gente. Muito obrigado, abraço e agradeço a atenção de todos.